Senhoras, senhores que nos acompanham pela transmissão ao vivo, pelo site YouTube da Câmara, pela TV Câmara, canal 17 da TV a cabo Tietê. Sandra, senhores vereadores, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Inicialmente, vamos proceder à verificação de presença dos vereadores. Adriano Aronque. Presente. João Batista Martellini Filho. Presente. João Carlos Pires Uliana. Presente. José Carlos Regonha Júnior. Presente. José Geraldo Fabre, presente. Manuel Vicente Modesto. Presente. Pedro Souza Campos Neto. Presente. Roberto Alves Lima Rodrigues de Moraes. Presente. Sandra Maria Ferreira Vaz Takakura. Presente. Havendo número regimental para abertura da sessão, invocando a proteção de Deus, nosso Senhor, declaro aberta a presente sessão ordinária. Dando início aos trabalhos, procederemos pela leitura da ata da sessão anterior. Peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior, senhor presidente. Está em votação o requerimento verbal do vereador Dr. Pedro, o qual solicita a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Kiko. Sim. Dr. João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Dr. Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. A dispensa da leitura da ata da sessão anterior está aprovada. Farei agora a leitura dos projetos que estão dando entrada no expediente da sessão. PL 27 de 2020. Autoriza o Poder Executivo recontratar professores dispensados pela suspensão das aulas presenciais pela pandemia do Covid-19. Data de entrada, 11 de agosto de 2020. Autoria, Poder Executivo. O PL número 27 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação e Orçamento, Finanças e Contabilidade em 11 de agosto de 2020. Projeto de Decreto Legislativo número 6 de 2020. Confere medalha Pirapora de Curuçá ao senhor Bruno Piscinato. Data de entrada, 11 de agosto de 2020. Autoria, Sandra Takakura. O PL de Decreto Legislativo número 6 de 2020 foi despachado para as comissões de Constituição, Justiça e Redação, Orçamento, Finanças e Contabilidade e Saúde, Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente em 11 de agosto de 2020. Emenda substitutiva número 5 de 2020. Substitui dispositivos do projeto de lei número 27 de 2020. Data de entrada, 14 de agosto de 2020. Autoria, Júnior Regonha. A emenda substitutiva número 5 de 2020 foi anexada ao respectivo projeto. Dando continuidade ao expediente, faremos agora a leitura dos requerimentos. Requerimento número 258 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie-se ao senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, esclareça a este vereador e, principalmente, a todos os tietenses o que segue. A. Mesmo com o recebimento de quase 4 milhões para o combate à pandemia, do quais usou pouco mais de 1 milhão, o porquê dessa administração estar tratando com tanta indiferença aos munícipes de parte de seu funcionalismo público, ao deixar pessoas adoecidas ou saudáveis por horas a fio, esperando em seus postos de saúde e Santa Casa, inclusive com o risco de se contaminar quem não o está, pessoas que saem dos atendimentos sem informações básicas de quem procurar
e qual local se dirigir para se tratar, também prejudicando a saúde de outras pessoas, dificultando a possibilidade de se fazer exames de outras enfermidades que não seja o Covid. Informações essas que me foram relatadas por muitas pessoas. B. Apresentar relação das pessoas que fazem parte do Comitê Anticrise de Combate ao Covid-19, a data que esta comissão se reuniu desde o início e qual local. Apresentar relatórios dessas reuniões, bem como o nome de cada participante que esteve presente em cada uma delas. Data de entrada, 16 de agosto de 2020, autoria João Carlos Uliana. Está em discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Beto. Senhor presidente, nobres pares, quem nos acompanha, minha boa noite. Eu não poderia deixar de me manifestar sobre esse requerimento, porque quando a gente conversou recentemente aí, no mês passado, sobre como a Câmara poderia atuar na questão da pandemia como um órgão que trouxesse informações ao público, a gente conversou, inclusive eu e o vereador João Carlos em particular, discutimos como era importante a gente trazer informações ao público de forma didática, né? Porque a gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de saber o que está acontecendo, de como proceder em relação a todas essas questões da pandemia. E a gente conversou entre os nossos vereadores, né, alguns deles, e decidimos convocar, na ocasião, a médica infectologista e a chefe da vigilância, porque a gente conversou que decidimos que seriam pessoas que estão à frente dos procedimentos, né, da cidade e poderiam nos auxiliar, além do secretário de saúde, que é o responsável pela pasta, que seria importante a gente contar com o auxílio deles, se fosse possível. E até na ocasião eu destaquei que, embora eu achasse que o senhor secretário seria importante a presença dele, eu destacava que se apenas as servidoras efetivas pudessem participar, já seria muito bom, porque, como eu disse, elas estão por dentro dos protocolos, dos atendimentos, do dia a dia, né, do município no combate à pandemia. Mas, enfim, a gente soube aí no dia da sessão, semana passada, que o seu secretário não poderia comparecer, embora o senhor prefeito tenha respondido ao requerimento nosso que todos os demais servidores efetivos poderiam ser ouvidos, e decidimos todos nós, né, que não seria feita a convocação, não teria convocação naquele dia, não teria oitiva, porque a gente achava que era importante, senhor secretário. Tudo bem, concordo. Até no dia eu manifestei também para Vossas Excelências que poderia adiar, mas que eu acharia importante, se não pudesse o secretário participar, que fizesse algum dia apenas com as duas servidoras, até porque elas conversaram, estavam cientes que participariam, não foi uma convocação imposta, foi uma conversa, porque era importante elas saberem que viriam para serem didáticas aqui. Peço uma parte, vereador. Posso terminar, senhor Kiko? Lógico. E quando a gente conversou entre si, decidimos que não haveria mais. Agora, senhor João, vendo o requerimento, eu torno a achar importante a presença delas, porque como seria útil elas participarem? Porque elas trariam muitas informações, explicariam os procedimentos, e, senhor João, elas esclareceriam dúvidas que o seu requerimento ele traz aos montes. Porque, sinceramente, senhor João, eu não posso aprovar esse requerimento. Ele trata de um monte de assunto diferente e não trata de nenhum, na verdade. Vossa Excelência começa falando de pessoas que esperam atendimento no posto de saúde e na Santa Casa. Depois trata do risco que essas pessoas contaminadas, supostamente contaminadas, podem contaminar outras. Depois fala que as pessoas saem sem atendimento, saem do atendimento sem informações básicas de quem procurar, nem para onde ir. E, por fim, Vossa Excelência afirma que as pessoas estão com dificuldade para fazer exames de outras enfermidades que não o Covid. Senhor João, eu também tive o cuidado de ver no seu requerimento os documentos que estão anexos, vários prints de conversas que Vossa Excelência já compartilhou
nas redes sociais anteriormente, até por WhatsApp, prints de conversa de pessoas realmente informando questões que elas passaram, dificuldades que elas tiveram. Mas eu sinceramente acho que esse requerimento ir com o executivo como uma tentativa de alguma solução não há eficácia nenhuma. Eu entendo que Vossa Excelência poderia, com o meu apoio desde já, fazer uma nova convocação que seja da secretária das 2 servidoras efetivas que já estão cientes e querem participar, para podermos ter essa conversa. Porque eu não vejo, sinceramente, nenhuma eficácia em a gente aprovar esse requerimento com vários apontamentos, várias acusações, que elas poderiam muito bem, numa sessão, ao menos tentar discutir com Vossa Excelência em busca de mais informações, para verificar até onde isso pode ou não ser levado a efeito como foi colocado. Entendeu? Senhor Kiko, fique à vontade, depois eu continuo. Eu só queria... boa noite a todos. Obrigado pela parte. Eu só entendo o seu posicionamento aí quanto à efetividade do requerimento do vereador João Carlos, só que eu gostaria só de citar uma situação que talvez todos não saibam, né? Nós recebemos a informação no dia da sessão que o doutor Sérgio Toledo não poderia estar presente, né? No dia seguinte à sessão, eu pelo menos fiquei sabendo que ele estava internado, mas nós não sabíamos que ele estava internado. Não sei se alguém aqui sabia, tanto é que ninguém falou nada, ninguém fez uma pré-defesa, ninguém falou, pô, gente, vamos com calma aí que ele está internado. Ninguém sabia que ele estava internado. E uma segunda pessoa, uma outra servidora, também não poderia vir, contatou a Câmara, não poderia vir, porque não tinha com quem deixar o filho à noite. Ou seja, das 3 pessoas que foram convocadas, 2 pessoas não poderiam vir, né? Então, a questão da sessão da semana passada, eu até gostaria de me desculpar com o doutor Sérgio Toledo, porque eu realmente não sabia que ele estava internado, só que também ninguém falou para a gente que ele estava internado, né? Numa sessão remota virtual como essa, se eu tiver com gripe, eu posso participar. Se eu tiver com dor de cabeça, eu posso participar, né? Não tem aquela presença física que obriga a pessoa. Mas então, Beto, naquela sessão em específico, de 3 convocados, 2 não estariam presentes. Tá bom? Obrigado. Não, tudo perfeito. Eu não questiono a questão do adiamento da convocação ou de não ter realizado, porque a gente conversou entre si. Todos concordaram aqui de que a sessão não poderia ocorrer sem a presença do Dr. Sérgio. Da outra servidora, eu não sei, porque eu não tive essa informação. O senhor prefeito responde o requerimento informando que ele não poderia comparecer, mas que as demais poderiam, tá? Mas o que eu quero deixar destacado aqui é simplesmente isso. Eu não poderia deixar batido o requerimento ser votado e eu votar não, porque eu precisava me justificar, me posicionar. Meu posicionamento é esse. Eu acredito que, num momento como esse, a gente aprovar um requerimento. Não sei se Vossas Excelências leram os documentos que estão anexos ao requerimento. São vários documentos, várias conversas de aplicativo com acusações, com apontamentos, questões, inclusive, que eu até conversei com a nossa assessoria legislativa para saber se, eventualmente, fossem levantadas numa sessão, numa convocação, como seria feito, porque são questões que envolvem ética, questões que envolvem atuação de profissionais na parte médica, mas que, enfim, não é por isso que não tem que ser analisado. Só que eu acredito que aprovar um requerimento desse momento... Peço uma parte aí, João. Seu filho aí tá falando umas palavras. Segundinho só. Guilherme, fecha a porta aí, filho, faz favor. Pai e filho falam baixinho, né? Aqui todo mundo fala baixo. Mas, assim, então eu queria só deixar, primeiro, destacar como é importante a gente poder recuperar esse assunto, seu João, o senhor sabe como eu apoio o senhor para a gente poder fazer, se for o caso, essa convocação novamente, fazer essa conversa para expor todas as questões didáticas e também problemáticas, mas que, nesse caso específico, em relação ao item A, eu vou ser contrário ao requerimento, porque eu acho que não é o momento de tratar o assunto simplesmente lendo, sem ter uma contrapartida, uma discussão de uma questão tão delicada e que a gente está tentando tratar
aqui na Câmara, já que o Executivo não se posiciona, o Executivo, como bem colocou o vereador Kiko, poderia fazer uma live com uma médica, com o pessoal envolvido, trazer informações, mas nada foi feito, a Câmara se dispôs a fazer. E eu acho que a gente pode recuperar isso, fazer isso, ter essa conversa para que todos os vereadores participem, mas da forma como foi colocado esse requerimento, eu não sou favorável, então vou me posicionar contrariamente. Já deixando aqui, senhor João, meu nome à disposição, junto com o senhor, para a gente poder renovar aquele requerimento com o senhor secretário, para a gente poder fazer questões didáticas que vão ser muito importantes, inclusive essas que você se colocou no requerimento. Muito obrigado. Tá mudo? Alô? Oi? Tá mudo. João? Sim. Bom, eu vou pedir a palavra aqui. Eu vou fazer minhas considerações, eu ia deixar para fazer no final. Né? Beto, entendo a sua razão, a gente tem conversado bastante sobre isso. Né? Você tem seu ponto de vista, um minutinho só. Você tem seu ponto de vista, acho que isso faz parte das pessoas, da personalidade das pessoas, do modo de ver o problema, e eu não poderia deixar de fazer esse requerimento. Não se trata de denúncia, se trata de pedido de ajuda. As pessoas, quando sabem que a gente é vereador, pedem ajuda para a gente. A pessoa, ela deixa de ser atendida no posto, ela pede ajuda para a gente. Ela não tem a quem recorrer. Para começar, a Prefeitura Municipal não as responde, não dá retorno. Eu, recentemente, quando eu estava afastado de vereador, eu fiz um pedido a respeito do SAMAI e não fui respondido. Eu tive que entrar com uma ação comum mesmo, porque eu não era vereador, então não podia entrar com um pedido de uma representação para que a prefeitura me respondesse. Para conseguir uma resposta da prefeitura, então começa aí a dificuldade. Aqui nada mais é do que esse requerimento, é um apanhado de situações, eu vou ler algumas delas aqui. Não se trata, eu acho que, de antiético, porque são situações públicas, né? Com autorização de pessoas que estão em redes sociais, pessoas que me procuraram para tratar de situações que elas vivenciaram e que elas estão vivenciando, que eu falo sempre, é ali no chão da fábrica que você vê o que acontece, não lá nas altas cadeiras dos escritórios. Né? É ali que saem as informações para que a coisa funcione. E as coisas não vêm funcionando, infelizmente. Volto a dizer, o Kiko falou a respeito da situação do secretário não ter participado da sessão, disse que estava doente. Eu fui buscar informações, né? Ninguém sabe que ele teve internado. A própria prefeitura não sabe, não existe nenhum documento lá que ele teve internado, né? E o vereador Adriano Arão que foi questionado, que eu fui deselegante com o senhor secretário. Eu acho que, volto a dizer, deselegante foi ele, não comunicar e não respeitar a população, né? Eu vou ler algumas situações aqui, né? Que bem foi falado do que são situações diferentes. Olha, João Carlos, já que você está online, quando vai acabar essa pandemia? Eu respondo, porque estou perguntando o que está acontecendo no posto de saúde do Povo Feliz. Médico de família só atende quem tem diabetes, doenças de coração e outras doenças. Já que a pandemia não tem prazo para terminar, então vamos cuidar das outras doenças. Ele tem feito muito mais que o prefeito que temos. Por favor, nos ajude. Né? Outra aqui, obrigada, você também. Ainda não consegui saber do médico, perguntar sobre o Covid. Tenho a seguinte dúvida: quando a pessoa usa luva ou troca luva, em caso de lotérica, como que funciona? São algumas dúvidas. Outra, tem de uma moradora aqui, que ela foi no posto de saúde central, não vou citar o médico aqui, mas ele está no requerimento, porque foi um documento oficial que essa pessoa fez e ela pode responder como testemunha que precisar. Inclusive, ela se prontificou, né?
ela ficou das 9 horas da manhã até as 3 da tarde para receber o exame, né? O médico entrava, saía, fumava, saía. Quando deu 11 horas, o médico foi almoçar, voltou, a pessoa largou a pessoa lá, depois voltou, depois da 1, a pessoa ficou até as 3 ainda. Essa situação aconteceu com uma outra pessoa, um outro pedido, né? Eu fui buscar saber informações a respeito do secretário, por que ele não apareceu. Eu perguntei para uma servidora municipal, falei: oi, bom dia, como vai? Eu perguntei a respeito se sabia se o senhor secretário estava doente. Nada contra a pessoa particular do secretário. Estou falando do secretário, pessoa pública. Ele tem uma obrigação com o público, ele recebe um salário para isso, ele deve satisfação à população. Volto a dizer, ele tinha, sim, a obrigação de estar lá, de informar se ele estava convalescente ou não, né? Essa pergunta, aliás, foi feita já no requerimento 161 do dia 27 de abril. Ninguém tinha contato com o secretário, não aparecia lá. Eu perguntei se ele estava doente, inclusive o senhor Márcio Sacon chegou a responder um documento questionado a saúde no lugar dele, e eu questionei, aí veio a resposta que ele estava afastado. Agora, novamente, ele está afastado. Então, eu acho uma falta de clareza num momento tão grave que a população traz tantas dúvidas, né? E a pessoa me fala aqui, olha, então, o que eu posso te falar, essa administração trabalha em segredo, nada oficialmente divulgado. Então, o que eu posso te falar é minhas impressões. O doutor Sérgio, na opinião, está doente faz muito tempo, né? Cabe ele vir aqui se defender ou me acusar de alguma coisa, né? Outra coisa importante de se falar é que na contabilidade temos 3 servidores afastados por Covid, bem como no gabinete. A pessoa apresentou sintomas e aguarda resultados dos mesmos. Não existe na prefeitura uma preocupação em informar o servidor, né? Não há preparo para os líderes de setores, cada um faz o que quer do jeito que acha bom. Não existe reunião com o servidor e, por isso, as notícias nunca são realmente verdadeiras na íntegra. Aí eu recebo um pedido de socorro da guarda. Eu vou ler para vocês aqui. Boa tarde, João Carlos. Venho solicitar junto a Vossa Senhoria a possibilidade de nos auxiliar frente a uma situação gravíssima na GCM, que vem colocando em risco a vida de todos os servidores que ali prestam serviços, além de seus familiares. O fato se dá onde um dos GCMs, infelizmente, foi acometido de Covid-19, onde no momento encontra-se em recuperação e seu estado é estável. Porém, quando mesmo já com a confirmação da doença apresentou, através de sua esposa, um atestado médico na GCM, onde, segundo a OMS, tem um protocolo a ser seguido a fim de evitar e contaminar e preservar a vida dos outros, apesar dessa diretriz, não houve o cascateamento dessas informações para os demais servidores. Ficaram, além de expostos, sem a possibilidade de efetuar medidas preventivas junto aos seus entes. Vale ressaltar que nenhuma testagem para vírus foi realizada, nem tampouco as medidas cabíveis frente à corporação no âmbito de combate à disseminação da doença. Solicito de Vossa Senhoria a intervenção junto à Prefeitura do município de Tietê para o repasse das informações relacionadas à pandemia sejam realizadas de forma clara e precisa e que todos os protocolos preconizados pelas agências de saúde sejam aplicados com o objetivo de zelar pela vida e saúde de todos os servidores. Então, gente, isso aqui, o Beto, nada mais é do que um apanhado de pedido de socorro de uma desorganização que, para mim, prevalece na Secretaria de Saúde. Por que prevalece? Porque falta um comando. Quando você tem um médico que faz o que quer, que leva 4 horas para atender uma pessoa num posto de saúde, onde o lugar que as pessoas devem evitar hoje é num posto de saúde central na ala de Covid. Essa pessoa ficou 4 horas lá, né? Outra, eu sei que foi lá, foi na Santa Casa, mandaram ela para o posto de saúde, foi para o posto de saúde e mandaram ela de ambulância para a Santa Casa. Quer dizer, não trouxe essa situação. Eu conversei outro dia 1 hora com uma moradora, ela me expôs a situação que ela passou.
Então, são situações graves. O que eu noto e que eu desejo com isso? A chance de responder está aqui. Não adianta mais convocar quem não quer vir. Não adianta vir apenas uma servidora. Quem tem que vir é quem comanda, quem tem o poder decisório, quem tem que saber o que está acontecendo, que tem que comandar o comandante. Quando termina uma partida de futebol, quem vai dar a explicação do jogo lá é o técnico, não são os jogadores. E é isso que falta, é isso que eu cobro, né? Que se o nosso amigo doutor Sérgio está doente, por favor, ele que se manifeste, se trate, que se preserve a saúde dele, por respeito à sua pessoa. Não se exponha ficando num cargo que ele está sem condições de trabalhar, né? Se ele não está, ele que venha a público, ele que venha mostrar que ele está bem e que ele está à frente do combate dessa pandemia, que, volto a repetir, é grave. Os setores da prefeitura sofrem, a população sofre porque não tem um comando central disso, né? Se solta uma determinação e ninguém acompanha, né? É o chão da fábrica que está pedindo aqui, são as pessoas que frequentam esses lugares que estão reclamando. E é isso que eu peço nesse requerimento. Por isso, um apanhado de coisas, um apanhado de situações, que se não vir uma resposta, pelo menos que a prefeitura repense e busque entender o que está acontecendo e procure trabalhar melhor essa situação. Era isso que eu queria falar do requerimento. Oi. Não, a parte? Sim, claro. Não, eu entendo. É um requerimento de desabafo, né? Basicamente, Sim. um desabafo. Isso daqui é um desabafo de um vereador cidadão por conta de outras pessoas que procuram Vossa Excelência, e Vossa Excelência traz aqui para a Câmara todas essas questões. Mas eu digo que esse requerimento ele é ineficaz na medida que ele traz todas as questões. Se não fosse eu falar, Vossa Excelência não ia trazer isso aqui na sessão, por mais que Vossa Excelência traga isso nas redes sociais, no WhatsApp, mas Vossa Excelência faz uma questão A, a pergunta A, que Vossa Excelência faz, que é o que eu questiono, ela trata de vários pontos que a prefeitura pode muito bem não responder nada, porque não existe uma pergunta direta aqui, responde apenas aquela coisa básica que a gente sabe, e os documentos que Vossa Excelência junta são todos documentos aleatórios, de guarda municipal, de questões da lotérica, que não são alvo de questionamento, são apenas documentos, são apenas informações que Vossa Excelência poderia muito bem utilizar numa convocação. Volto a dizer, Vossa Excelência pegar, olha aqui, eu recebi a reclamação da GM porque assim que aconteceu. Aí sim eu acho que nós teríamos um debate saudável, entendeu, senhor vereador? É isso que eu quero trazer para Vossa Excelência. Não é criticar a postura, eu acho que está certo, mas a forma está errada. É só essa a minha opinião. E nós vamos aqui novamente jogar pedrinha no rio. Tá? Então é isso que eu queria deixar claro aqui, que a minha contrariedade não é em relação à vontade de você de fazer, buscar informação, que é obrigação nossa, e sim do formato. Tá? Eu acho que nós temos um formato na nossa mão que nós podemos insistir, porque a pandemia não vai embora tão já, pelo jeito. Nós estamos aí com mortes aí de 1.000 pessoas diárias no país. Então, eu acho que nós podemos ainda usar esse artifício. Tá certo? Muito obrigado, senhor João. De nada, imagine. Uma parte, João. Pois não. O que eu sinto, vereadores, é que a gente convoca os responsáveis e eles não vêm. De 3, somente um poderia vir. A gente manda requerimento, não vem resposta. Né? Isso daí, há meses está acontecendo isso, não só sobre isso. Né? O instrumento requerimento ele não é respeitado desde o início lá. E talvez desde mandatos passados também. Então, nós estamos aí sem comandante, ninguém quer o mal do secretário, ninguém quer se indispor com o secretário, ninguém quer pegar no pé do secretário, só que nós estamos vivendo uma pandemia e nós estamos sem comando nessa pandemia. Ou quem está no comando nessa pandemia é alguém do médio escalão ou até do baixo escalão, porque do alto escalão não está no comando. Né? A gente reclama tanto lá do Bolsonaro, lá que o Pazuello está no negócio, né, interinamente, só que ele é o ministro que está na linha de frente. Né? E cadê o nosso secretário da linha de frente?
Né? Se ele precisa de cuidados médicos, acho que ele tem que pensar muito nele também. Mas o município hoje precisa muito da figura do secretário. Né? Eu até conversei com a doutora Érica, que era uma das 3 convidadas. Eu falei, doutora, não vale a pena ter uma coletiva de imprensa, um bate-papo, um chat, qualquer coisa, uma vez por semana, 2 vezes por semana. Nem que o prefeito, a prefeitura, ou o secretário, alguém do município, repita o que o governo do estado falou. Mas pelo menos é de Tietê falando para Tietê. Né? O que a gente faz? A gente solta um decreto lá, a gente não, a prefeitura. Solta o decreto lá, metade entende de um jeito, metade entende de outro jeito, cria mais dúvida do que antes do decreto. Ficou. Deu a parte. Tá bom. Obrigado. Só para controle, quanto tempo falta, Dal? Acabou? Oi? Eu vou então só pedir uma palavra aqui, pede a palavra para mim, só para completar, por favor, se você puder. Continua a discussão. Peço a palavra, doutor. Palavra, vereador Kiko. Eu acho que nesse momento... Você vai pedir a palavra, João? Não, pode falar, depois eu falo. Eu acho que nesse momento a gente tem que ter alguém que tenha o enfrentamento, que tenha força para enfrentar, que esteja disposto, que tenha... Não é de... eu vou trazer até uma situação. Doutor Pedro aqui, ó. Doutor Pedro já foi secretário de saúde. É fácil, doutor? Não é fácil. Você imagine durante uma pandemia. Né? Então, se o doutor Sérgio não está em condições, ninguém vai obrigar ele a ficar em condições. Né? Mas a cidade hoje precisa muito da pessoa que ocupa esse cargo, né, no caso. Peço uma parte. Pois não. Senhor vereador, a gente discutiu muito a convocação, não foi um convite, foi uma convocação para fazer esse pessoal vir para cá, para conversar com a gente, e nós discutimos sempre a parte didática, do que era importante ouvir as efetivas, servidoras efetivas, a médica que tem 20 anos de prefeitura, a chefe da vigilância, para termos perguntas do dia a dia, da rotina, e nós só estamos falando do senhor secretário. Será que é só o senhor secretário que puder resolver todas as questões nossas? É isso que eu estou querendo colocar. Só se fala da ausência do secretário, não se fala da presença de quem poderia estar aqui. Eu volto a dizer, nós podemos fazer uma sessão sem o senhor secretário, se ele não puder comparecer. Se ele puder comparecer, ótimo. Quem quiser perguntar para ele questão administrativa, burocrática, pergunte. Eu quero uma sessão que a gente possa conversar para que o povo ouça esclarecer como funciona, faça perguntas. É isso que eu estou colocando e que está sendo ignorado aqui nessa discussão. O senhor secretário tem os problemas dele, eu torço que ele fique bem, tudo mais, se ele puder comparecer, tudo bem, mas nós não podemos abrir mão do que nós temos de informação que nós podemos trazer, que já está combinado, só falando do senhor secretário. Nós temos pessoas, servidoras efetivas, que podem, outras pessoas virem, que podem ajudar no combate, que podem trazer esclarecimentos. É isso que eu estou querendo colocar aqui. Tá certo? O senhor secretário, para mim, espero que ele fique bem, mas se ele não puder, não podemos parar. Muito obrigado. Beto, bem o que você fala é o que eu vivi. Né? Quando eu comecei a falar da doutora Érica lá e depois o negócio... Falei, doutora, não vale a pena a gente ter uma vez por semana alguém falando em nome da prefeitura, de Tietê para tieteense, nem que seja para repetir o que o Estado fala. Pessoal, nós não vamos abrir isso porque não pode, o governo do Estado não permite. Pessoal, nós vamos abrir até às 16 horas porque nossos casos são esses, nossas vagas... Ela falou assim, olha, Kiko, a gente tem conteúdo para fazer uma ação como essa até dia sim ou dia não. Eu falei, doutor, eu nem sabia que tinha tanto conteúdo para fazer um negócio desse dia sim, dia não. Mas eu acho que uma vez por semana seria legal, seria interessante. A cidade... Nós temos aí a nova regional que com certeza ia disponibilizar um horário, tipo boletim Covid toda sexta-feira, alguma coisa assim. Os canais da prefeitura. Falei, então, doutora, vamos pensar nisso. Ela falou, eu vou levar para os superiores. Quem são os superiores? É o secretário. É o prefeito. Então, por mais que a prateleira do meio e a prateleira de baixo esteja na operação, quem está na prateleira de cima que decide, Beto. Então é importante que tenha alguém aqui que responda pela prateleira de cima.
Talvez a parte técnica, todos saibam mais do que o secretário. Isso é normal acontecer. Só que as decisões são de cima. Por isso que eu acho indispensável. As palavras, Pois não. vereador Kiko. A parte. Perdão, essa parte, só para complementar. Beto, só esclarecer uma coisa. Eu ia comentar sobre o requerimento, mas eu pretendia usar, como bem você disse, é um desabafo, eu pretenderia usar o mesmo canal que eu usei outra vez, que seria a tribuna. Mas já que você acabou pedindo a parte, eu achei melhor por esclarecer tudo aqui, né? Então, não se trata só do secretário, se trata da organização da saúde em si, né? Não se trata de você chamar uma, duas pessoas. Quem são essas duas pessoas extremamente capacitadas para falar? Pode ser a infectologista? Pode, né? Mas eu vou falar uma coisa aqui que o vereador Dal falou, ela vem uma vez por semana, né? Quem está no dia a dia aqui, que vai no posto de saúde, né, que vê aquilo que está acontecendo, eu tenho certeza que ela não vai, ela tem aí seus afazeres o dia da semana que ela está aqui, né? Nós temos a situação médico que não atende no posto de saúde, então é o comando, sim, da saúde, né? É esse comando que eu questiono, eu acho que deve ser revisto, e por isso eu quis trazer essa situação aqui, né? Se você acha também importante, fique à vontade, se você quiser convocar, veja aí quem que você quer convocar, eu assino depois o requerimento, né? Mas da minha parte, ou vem staff que comanda ou não adianta, infelizmente, isso, como o vereador Kiko bem falou, na empresa quem manda é o patrão, o encarregado de sessão, o empregado que trabalha na máquina, ele só faz o que cumpre o que passo, então não sei se dá. Eles têm o espaço para virem, dar explicação e não o fazem. Inclusive, eu já cobrei também a doutora Érica disso. Falei, venham e mostrem o que vocês têm feito, essas questões. E quanto à questão objetiva, eu questiono, sim, né? Questões objetivas quanto à relação ao Comitê de Combate à Crise. Eu gostaria de saber quais são as pessoas que participam, né? E quantas reuniões tiveram, para saber se realmente isso funciona, porque às vezes eu tenho a impressão que isso aí não passa de mero nome para alguma coisa quando você vai tomar alguma decisão. João, deu. Bom, obrigado. Meus esclarecimentos estão todos prestados. Continua a discussão. Essa palavra. Estava na palavra minha tá fala, contigo. a senhora quer a Desculpa, parte, Sandra. dona Sandra? Vou devolver. É uma parte, Sandra, é isso? Não, eu quero a palavra. Então termine, Kiko. Na verdade, então, essas minhas considerações. Eu acho que todo mundo aqui está brigando pela normalidade, pela saúde da cidade. Ninguém tá querendo tumultuar nada. A questão é que os serviços sejam prestados de forma a contento da população, que hoje está extremamente necessitada. Obrigado. Sandra, por gentileza, a palavra é sua. Nobres colegas, senhor presidente, público que nos assiste. Boa noite. Eu vi todos os colegas, tenho a dizer que fui me informar para saber como é que está acontecendo tudo isso, antes mesmo de ser convocado. Gente, não existe isso no comando de uma pandemia, que a gente sabe que é uma coisa que não se tinha frequência desse acontecimento. Foi uma coisa que aconteceu e a gente teve que se adaptar. Até nós pegamos, de repente, tendo atitudes anteriores à pandemia, porque a gente é uma coisa inusitada, não é uma coisa frequente. O que eu percebo da equipe de saúde é que eles estão procurando fazer o melhor. Não é só o doutor Sérgio que está à frente de tudo isso. Não é. Ele tem uma equipe e é assim que se deve trabalhar. Não se trabalha mais hoje só o chefe, ele manda
e os de baixo atendem. Não é assim. É uma equipe, tudo. Até no tratamento de saúde, alguém está com um problema, digamos, emocional, não é só o psiquiatra que vai resolver o assunto. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar, ele precisa que tenha um terapeuta ocupacional, ele precisa de um psicólogo, e ele precisa até a própria pessoa que atende, que está ali à frente, faz parte dessa equipe. Doutor Sérgio não é um moleque. Eu acho que ele merece respeito na hora de ser mencionado nesses requerimentos, nesses depoimentos. Não pode ser assim, gente. Ele tem sabe, um legado, não é qualquer um, ele é responsável. Se ele não se sentisse capacitado para estar à frente, ele já teria saído. Eu acho que está faltando respeito também com a pessoa humana. A gente pode também estar nessa situação. Na administração anterior, o secretário de saúde também teve problemas, e sério, e não foi questionado. Por quê? Porque a gente sabe que não é ele sozinho, é uma equipe, está tudo certinho, tudo compartimentado. A ele, lógico, ninguém vai acertar tudo. Por quê? Porque quem faz é o certo. E é através do erro que vai aprimorar. Mas está havendo um esforço. O que acontece? Tem muita gente que às vezes, sente a situação de um atendimento de uma forma, não aconteceu. Isso aconteceu comigo. Eu fiquei com a cara no chão, porque me ligaram, dizendo que tinha uma pessoa muito mal, que provavelmente era Covid, o posto de saúde não ia à visita, e eu liguei diretamente no posto de saúde, falei com a equipe, falei com o doutor Sérgio, inclusive, falei, mas o que está acontecendo? Esse caso aí, o que é? Na hora, eles falaram, não, nós vamos verificar. Foram até a casa da pessoa, não encontraram. A pessoa tinha saído, tinha pegado um Uber e tinha saído, não encontraram a pessoa. E eu fiquei com a cara no chão. Então, eu acho que louvo a atitude de João Carlos, quando ele recebe as queixas, recebe, como ele falou, os pedidos de socorro, e ele vai atrás. Mas eu só peço que vá confirmar isso. Vá confirmar antes de chegar e cobrar uma atitude da saúde que, às vezes, eles estão tendo. Eu estou sabendo, não pela equipe, porque não procurei equipe para saber disso, mas eles dividiram os postos de saúde por especialidades, mas eu preciso confirmar isso, eu estou falando um conhecimento que não fui me informar. Mas eles estão distribuindo as especialidades em postos, não é uma coisa boa, porque se eu estou com problema digestivo e moro no Povo Feliz, talvez eu tenha que ir para o Jardim da Serra, é uma pernada. Então, não é muito produtivo, mas nós estamos numa situação atípica, nós estamos tentando se organizar, nos organizar. Nós estamos assim, até na nossa própria casa. E a gente está vendo o quê? Um esforço da Secretaria de Saúde. Qual é a nossa parte? Não está acontecendo alguma coisa como deve? A gente tem que ir atrás, tem que procurar saber, porque nós somos os representantes do povo. Mas antes tem que saber o que está acontecendo realmente. Peço a parte depois que você terminar. Pois não. Bom, entendo perfeitamente as colocações da senhora, dona Sandra. Respeito, né? E quero deixar bem claro aqui que não se trata de desrespeito ao doutor Sérgio. O espaço que eu tenho na Câmara, que eu tenho em redes sociais, que eu tenho publicamente, ele tem o mesmo espaço que eu.
para ele vir expor, ele é uma pessoa pública. Sim, recentemente não fizeram o Bolsonaro expor um exame de Covid se ele tinha, inclusive com decisão judicial, porque se acharam que era um direito do público saber. Né? Volto a dizer, lógico que tem uma equipe que trabalha, ninguém trabalha sozinho. Mas né, ninguém conhece um time de futebol também sem técnico, sem um esquema de trabalho. E é isso que falta. Agora a senhora fala para mim, não, tem que procurar antes. Dona Sandra, eu tive durante 3 anos e meio vereador aqui, estou ainda, né? A senhora já é vereadora há muito mais tempo, mas nesse período a senhora só recentemente teve. Eu, em dezenas e centenas de requerimentos, de situações que eu fui inclusive pedido de entrar no SAMAI para averiguar a situação do SAMAI. Quer dizer, quando tem alguma coisa errada, simplesmente não se chega a informação. Eu peço esclarecimento. Você pode pegar as respostas dos requerimentos, são absurdamente desconcertantes e nem um pingo objetivas. Quer dizer, as informações não vêm antes. Eu ligo para o secretário e falo, por favor, passa uma informação para mim aqui. Não passa. Eu tenho uma situação de uma pessoa que falou para mim, antes de você falar, vem aqui, converse e pergunte. Fui lá, conversei, perguntei, tentei, falou, vamos evitar. Sabe que ela chegou uma hora e falou para mim, eu não posso dar informação, você faça um requerimento a respeito disso. Então eu já vou direto ao CERN. Eu faço o requerimento, a prefeitura responde com a obrigação dela. Né? Trago, sim, as informações da pessoa e volto mais uma vez a dizer, não se trata de desrespeito ao doutor Sérgio. Tá? Respeito muito ele, o doutor Sérgio, como cidadão. Ele foi meu dentista, acho que eu tinha 6, 7 anos de idade. Né? Deu de novo. Tá bom, mas é só para esclarecer isso, se trata simplesmente de uma pessoa pública estar expondo o que realmente acontece. Obrigado, viu, dona Sandra? Tá, vontade. Mas, concluindo, eu acho que a gente tem realmente que ter essas informações. Foi colocado pelo Kiko que deveríamos ter semanalmente. Eu acho importante. As pessoas precisam saber o que está acontecendo, mas a equipe está trabalhando. A equipe não é só o doutor Sérgio. Não sei, eu não tinha conhecimento que uma das pessoas que foram convocadas disse não poder por não ter com quem deixar o filho. Não estava sabendo disso. Até onde eu sabia, é que não deu certo mesmo. Parece que não foi aceito pela nossa casa. Essa uma parte, dona Sandra. Então. Só para complementar mais um pouquinho, nós não sabíamos nem que ele estava internado. Né? Então, fui saber que ele estava internado no dia seguinte. Essa questão de que ela não podia estar presente porque ela não teve quem deixar o filho à noite, também fui saber depois. Ou seja, chega tudo meio desencontrado, né? E daí a interpretação é de cada um, né? Aí não tem o que fazer. Obrigado, dona Sandra. Não é nada. Kiko, mas, se eu não me engano, foi dito que ele não viria por problemas de saúde. Não precisa explicar que tipo de saúde. Qual é eu participei de sessão com Covid. Não precisa. Esses funcionários que estão afastados, ali, principalmente a do gabinete, que é a Tatiana, ela está afastada porque o irmão dela testou positivo. Aí a prefeitura achou interessante que ela não continuasse até que viesse o resultado do exame dela. São situações que acontecem e vão continuar acontecendo, porque nós somos a prefeitura é um grupo, né? E nesse grupo há pessoas que adoecem, há familiares que adoecem. Meu filho está há quase 20 dias sem vir na minha casa, sem almoçar comigo, porque a xereta está com casos. Quando ele pensa que desapareceu um caso, aparece outro. Então, ele nem vem, ele vem só até o portão trazer um pão, alguma coisa, ver a gente, mas nem almoça, a família não vem, meus netos não vêm. Sandra, permite uma parte?
Obrigado, Sandra. Bom, eu queria só, não vou me prolongar muito, colocar aqui uma posição bem parecida com a da Sandra. Eu ia pedir a palavra depois para falar, mas você já praticamente falou tudo. Então, realmente, parabenizar pela sua colocação, dona Sandra, e dizer que nós temos que entender isso, que realmente é uma equipe, concordo plenamente. Eu só ia chamar atenção um detalhezinho, porque o novo vereador João Carlos, ele tem essa forma, sua característica de falar, e às vezes fala umas palavras, umas mensagens que hoje você repetiu 2 ou 3 vezes, que a médica infectologista só vem um dia por semana, só que dá uma impressão de que ela não tá nem participando da coisa praticamente. Não é bem assim, ela é muito participativa, ela está em contato direto com a equipe. E a doutora Érica, então, ela é uma pessoa que a qualquer momento ela responde, dando a sua opinião, que é o que é necessário naquele momento, é o conhecimento dela que a equipe tem que utilizar. E isso ela faz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, só colocando nesse sentido. Então, ela, com certeza, quando vier fazer os seus esclarecimentos, ela está muito a par de tudo que está acontecendo e ela é altamente competente. Eu só queria, né, porque eu sei que, com certeza, o novo vereador João Carlos não teve essa intenção, mas fica no ar isso, né? Exato. Só para. Estou até defendendo o vereador aí nessa posição, para não ficar parecendo que teve essa colocação. Então, e é isso. Nova vereadora Sandra, lhe devolvendo a palavra, parabenizando, eu não vou nem falar nada, porque já falou tudo que eu ia falar. Muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, mas eu não tenho mais nenhuma colocação a fazer. Presidente. O presidente sumiu. E agora? Caiu a sessão, caiu o vice pode... caiu o sinal então eu dele. vou seguindo. Caiu o sinal, continua em discussão. Eu peço a palavra. Júnior, então com a palavra o novo vereador. Vergonha. Só está travando tudo hoje, hein? Agora vocês estão me ouvindo? Sim, Tamo, pode. tamo A palavra é ouvindo. sua, Júnior, pode falar. Ok. Bom, eu tenho o presidente voltou, Dal. Por favor. Né? Posso continuar? Primeiro, não, pera um minutinho. Primeiro nós temos que checar que está tudo ok. Beto. Tá. Beto. Doutor João. Doutor João. João Martellini. Cadê? Modesto. Sandra. Sim. Kiko. Sim. João Carlos. Sim. Pedro. Tudo ok. A palavra estava com Sandra, né? Isso, é que como você Tá. caiu, Encerrou, eu assumi. Sandra encerrou, Dal, só para me posicionar, eu assumi e passei a palavra para Júnior que pediu. Legal. Segue. Um minutinho, por favor. Tá. O pessoal está falando aqui, Pedro, que não dá para se assumir tecnicamente. Tá? Ok. Se perde a conexão aqui, não dá para registrar os trabalhos. Ótimo. Perfeito. Então, já está reconstruído, né, os fatos, tranquilo. Né? Tá faltando alguém aqui. Sandra Regonha saiu. caiu. Não, Regonha está aí. Não, Regonha está ali, Tá. Sandra. Regonha, a palavra está com você. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, né? Eu não havia ainda me manifestado. Boa noite ao público que nos assiste ao vivo. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Bom, em relação a tudo que eu ouvi muito atentamente cada colocação e tive uma percepção. Primeiro é que tudo isso é resultado de evidente dificuldade de comunicação que está existindo aí
o que colocou é uma sugestão, tem outras sugestões aí que poderiam fazer valer para que essas comunicações, essas informações que são naturais, concordo que são naturais num momento como esse, pelo volume de dados, informações, novas práticas, novos procedimentos, principalmente na área da saúde, que é uma área que não para, é 24 horas, a área da saúde é 24 horas, né? E é na área da saúde que surgiu um problema como esse, e que fez modificar muitas situações, muitos procedimentos e muitas ações. A Sandra não está aí, mas eu posso antecipar, isso mesmo, a prefeitura, considerando que ela tornou a central, o posto central, a central de Covid, quer dizer, a central de combate ao Covid, algumas especialidades, alguns atendimentos que eram realizados lá foram para outros postos de saúde, isso tem em resposta de requerimentos que eu apresentei anteriormente, e eles dizem isso. O que eu também posso perceber é que os objetivos, os questionamentos, alguns questionamentos, verdade, não poderiam ser levantados com a ausência do secretário municipal. É uma verdade. Mas também tem outros questionamentos e outras informações que eu vejo que o Beto está querendo, e é plausível que ele entenda que é importante que a gente possa trazer outras informações de um lado mais técnico, informações de um lado mais de funcionamento, de atendimento da central, como que funciona, se é diagnosticado, quem é testado, que poderia ser esclarecido pela parte técnica da Secretaria de Saúde. Então, nesse ponto, eu também apoio para isso, claro, mas eu apoio porque seria interessante para trazer outros dados e outras informações que muitos dos questionamentos levantados pelo João Carlos poderiam ser esclarecidos. E aí é louvável que venha, então, a médica, que venha, então, a responsável pela vigilância sanitária, se o secretário realmente não pode vir, ou alguém por ele não puder vir, né, e esclarecer a parte de funcionamento, de burocracia, enfim. Eu acho que, nesse sentido, é positivo. Em relação às questões da Secretaria de Saúde e a falta de informações, isso é evidente. Há, sim, uma dificuldade quando a gente tem uma secretaria onde o posicionamento ele não é constante, numa Secretaria de Saúde e numa isso ninguém nega, e a ausência dessas manifestações constantes, a ausência dessa presença constante, é sim um fator decisivo. Eu concordo que é um fator decisivo. Sem dizer dessa pessoa ou daquela, sem entrar nessa questão se o secretário deve estar presente ou não. Esses questionamentos que o João Carlos recebe, eu também recebo muitos. Muitas questões são levantadas, muitas dúvidas são levantadas. Eu recentemente, eu não apresentei o requerimento hoje, porque eu decidi tirar, porque eu vou apurar melhor, porque eu também tenho como prática, todos aqui têm, eu tenho certeza, procurar saber das equipes de saúde, da secretaria, como que a coisa está funcionando. A Secretaria de Saúde está com um volume muito grande de trabalho e tem correspondido no seu corpo técnico, seus enfermeiros, seus auxiliares de enfermagem, seus médicos, enfim, a sua parte, com certeza. Mas eu recebi, por exemplo, eu tenho a informação de que segunda-feira o médico contratado pela empresa que hoje é a central Covid não foi. As pessoas que eram para ter sido atendidas no período da manhã ficaram esperando o médico da unidade de saúde municipal, quer dizer, os médicos do município atenderem de tarde. Então, existe sim uma dificuldade que precisa ser trazida, precisa ser esclarecida, precisa ser informada constantemente à população. Porque o fato do vereador estar sendo procurado por essas finalidades, eu imagino o Dal também deve receber muita coisa, imagino que a Sandra e o João, o próprio Beto, todos devem receber um calhamaço de pedidos de
investimentos e de tudo. E quer dizer, se isso está acontecendo, existe um sinal amarelo que precisa ser acendido na parte da prefeitura, para que ela procure saber por que isso está acontecendo. Que todos sabemos que o local adequado é a prefeitura informar, é buscar informação na prefeitura. Mas se isso não está ocorrendo, é no vereador que está chegando o pedido e o pedido de esclarecimento. Então, é importante, sim, que haja alguém à frente, não só a parte técnica que vai estar ali se dedicando, se debruçando no atendimento, na questão do enfrentamento da própria doença, do enfrentamento da pessoa que procura, que está lá para ser atendida, mas a parte de gestão, a parte de coordenação, está existindo uma coordenação, veja, não é sempre que isso fica transparecido. Então, eu entendo que é fundamental, sim, que a prefeitura se organize para que tenha alguém, para que tenha esse respaldo nas informações do diálogo com a sociedade. É direito, inclusive, da sociedade. Em relação... Pode a palavra, senhor João? Sim, só para... Se quiser terminar, depois eu falo, só para fazer uma consideração. Eu queria fazer também a consideração em relação à pontuação do Beto. Eu acho que é porque o Beto, qual a intenção dele é outra. Ele está com o objetivo de trazer informações técnicas, de funcionalidade, de atendimento, de aquela pessoa que vai fazer, procura o posto, como deve fazer, qual é o sistema que está sendo adotado, coisas que a Érica tem conteúdo para trazer e a Marina tem conteúdo para trazer e outros servidores teriam conteúdo para trazer, porque estão à frente disso, ajudaram na construção do que se tem isso. Então, eu quero deixar registrado esse apoio, porque o Beto disse, eu peço isso a vocês. Então, eu tenho esse apoio, eu acho que seria uma sessão interessante, poderia trazer muitas informações. Pode falar, senhor João. Só lembrando que, a partir de agora, qualquer sessão esclarecedora nesse sentido não tem efeito nenhum, né? Porque as sessões não são mais transmitidas. Então, é uma pena, né? Que se a gente realizar essa oitiva, ela não vai chegar a ninguém, é só nós mesmos. Então, poderia até ser viável para a gente ter esclarecimento, né? A gente vai ter que transmitir à população. Né? Só para falar, porque eu não tinha mais, poderia mais falar na palavra ali que o doutor Pedro falou, que realmente não se trata, pelo amor de Deus, de desqualificar a doutora Érica. Eu sei da qualidade dela, né? Eu sei do trabalho que ela executa, simplesmente repassei uma informação que realmente, eu tenho certeza que ela vem, que ela faz a parte dela, mas é sempre bom lembrar que, às vezes, falta aquele dia a dia, você tem que estar aí. Então, às vezes, muitas questões não chegam a gente até por causa disso, né? Mas não que ela não realiza com qualidade o serviço dela, é uma profissional muito competente, acho que fez mestrado agora, né? Então, todo o meu respeito a ela. Então, quando eu trago essas situações, e é bom que traga essa situação, porque ela já gerou um debate de quase 1 hora. Ou bem ou mal, esclarecimentos vêm à população. Isso, eu só, como cidadão, como vereador, eu gostaria que esses esclarecimentos viessem da população, da prefeitura, do seu corpo clínico, né, da sua gestão, da sua secretaria, enfim, das pessoas que estão no comando, infelizmente não vêm. Né? A dona Sandra prestou uma informação muito útil que ninguém sabe, né? Que as pessoas têm determinados postos para tratar determinadas situações. Aonde que a gente ouviu isso? Né? O cidadão comum ele não tem acesso a essas informações. Aí, talvez esteja aí o grande erro, que todas as pessoas reclamam e cobram da gente, e a gente, de uma maneira ou outra, traz aqui. Né? É só esse esclarecimento que eu queria fazer. Enfim, eu acho que o papel é esse, trazer o debate à tona para que saiam soluções, e eu acho que sempre alguma coisa boa sempre sai dos debates. Muito obrigado, vereador Júnior Regueira. Bom, eram essas as minhas colocações, Dal. E okay. Reforçando, tá ok? Obrigado. Continua a discussão. Vou fazer uso da palavra. Ouvir a todos. Né, nós estamos a 1 hora
praticamente, falando sobre o primeiro requerimento do João, né, que traz questionamentos e que ele leva ao Executivo, porque o João é um representante do povo. O João é vereador desta casa. E quando o faz desta forma, trazendo questionamento, inclusive até com questões de print, ele está sendo o legítimo representante do povo. Se vocês forem lá à Constituição Federal, vai ver que a principal missão de um membro do Poder Legislativo é de representar a sua população. Então, o João agiu nada mais, nada menos com a legitimidade que a Constituição lhe dá e com o dever, que eu entendo que aqueles que lutam, né, pela melhoria do serviço público, né, pela dignidade na política, foi assim que João agiu. Evidentemente que a conversa tomou um outro rumo, ela tomou muito o lado pessoal, e esse é um grande equívoco, um tremendo equívoco. Nós não estamos falando aqui da figura física do dentista, da figura querida da sociedade eteense, o Dr. Sérgio. Nós estamos aqui falando da figura do chefe da saúde de Tietê. Do chefe da saúde de Tietê no momento de pandemia. Vou relembrar também aos amigos, até uma questão legal, o período de pandemia se equipara a um período de guerra. Ok? Como é que nós podemos ir à guerra sem um general? Ok? Como é que o município pode fazer uma administração sem o prefeito? Como é que um clube de futebol pode ter sucesso sem o seu presidente? Então, a conotação é totalmente outra, né? A gente, todos aqui, conhecemos muito, queremos bem o Dr. Sérgio, estamos na torcida para que ele se recupere o quanto antes. Esse é o desejo em comum entre a gente. E também acho que todos temos um ideal em comum, que é trabalhar, contribuir na melhora do serviço público, no caso da saúde. Por que surge o requerimento do João? Não surge do nada. O requerimento do João surge porque a gente não obtém respostas dignas na grande maioria dos nossos requerimentos. As respostas são evasivas, omissas, a ponto de, há cerca de algumas semanas, eu e o vereador Beto temos que fazer um requerimento ao prefeito para voltar a divulgar dados básicos do Covid na época da pandemia. É evidente que daí aumenta muito a atuação do vereador, né? O dever cívico dele, político, de agir e representar a população. Porque se a gente tivesse um comando eficiente, que tivesse pulso e tivesse as rédeas da situação, nós não estaríamos aqui discutindo 1 hora e pouco. Nós não teríamos centenas e centenas de requerimentos a respeito da saúde. Então, vocês vão me desculpar, vamos tirar o lado pessoal, todos nós aqui adoramos o Dr. Sérgio, mas não dá para ficar sem secretário de saúde na época da pandemia. Vão me desculpar. É imperdoável. Tá? Então, o que tem que ser feito? O Dr. Sérgio se cuida, se afasta. Porque quando um de nós aqui tem uma cirurgia para fazer, ou tem um tratamento médico para fazer, certo? O Dr. Pedro lá fez uma cirurgia num cliente lá de catarata, no paciente. O que o paciente faz? Se afasta num determinado período, até que o quê? Ele se restabeleça nas suas condições normais e possa vir ser novamente produtivo. Essa é a regra da vida.
Me permite uma parte, senhor presidente. Senhor presidente, nobres colegas, demais pessoas que nos assistem, eu ia pedir a palavra, não deu tempo, Vossa Excelência concluiu aí, mas eu vou falar rapidamente. Queria dizer que é muito lúcido o esclarecimento e muito pertinente o esclarecimento de Vossa Excelência, certo? Quase tudo que Vossa Excelência falou estaria na minha mente para também falar na palavra que eu ia pedir. Eu concordo plenamente e, acima de tudo, veja bem, eu entendo o requerimento que o nobre colega João Carlos está fazendo, né, além de ser um direito, é uma obrigação de vereador. E ele está no direito dele, e eu concordo plenamente, acho que tem que levar e tem que ter uma resposta. O meu voto vai ser favorável ao requerimento e parabéns pelas considerações de Vossa Excelência. Okay. Enfim, pessoal, falta comando. Se o Kiko disse, né, que em conversa com a doutora Érica Perisson, que faz o trabalho dela de forma brilhante, entrevistou ela aqui, né, há possibilidade de assim não divulgar esclarecimentos, por que não se faz até agora? É extremamente perceptível a deficiência do município, através do seu poder executivo, que tem a obrigação constitucional de fazer a gestão na forma de tratar com a pandemia. Né? Se nós não tivermos nem boletins divulgados de forma adequada, tivemos que ameaçar, entrou a instituição Poder Legislativo no meio para poder conseguir informações, e ameaçamos de entrar no judiciário para conseguir isso. É evidente que o vereador tem que atuar. Outra coisa que deve ser ressaltada é o brilhante trabalho, né? Usou-se muito a expressão baixo, médio e alto escalão. O brilhante, o apaixonado, o digno trabalho do baixo escalão, que vamos usar, né, essa expressão que foi usada. O pessoal que está na linha de frente, as enfermeiras, né, os agentes de saúde. Esse pessoal tem feito um trabalho brilhante. Nós temos que separar um pouco as coisas. Né? Porque você pega uma empresa, tem pessoas que são boas, outras que não. Então vai aqui o meu reconhecimento a esse pessoal de forma uniforme, que toda vez que eu preciso falar com esse pessoal, e ligo, né, como a vereadora Sandra bem colocou, eu sou atendido. Quando eu preciso de informação deles, eles informam. Começou a subir o escalão, cabe informação. Chegou no alto escalão, nós temos exemplo de várias secretarias dessa forma. Então, pessoal, na minha concepção, ouvi a doutora Érica, ouvi a Marina, da Vigilância, não vai, né? Nós não vamos completar o álbum nosso, não. Nós vamos fechar o álbum faltando um monte de figurinha. Nós precisamos saber, sim, porque os atos de gestão cabem ao Poder Executivo, representado pelo seu secretário de Saúde. Então, como é que nós vamos saber? Nós vamos saber da questão da infectologia, vamos receber brilhantes ensinamentos, aulas da doutora Érica, a Marina vai falar sobre números, isso, aquilo, e aí? E ações? Quem que vai nos esclarecer? Quem que vai esclarecer a população? Então, vocês vão me desculpar. Nós não podemos ir pela metade. Nós não podemos desanimar também o fato do município, do Poder Executivo não responder adequadamente os nossos requerimentos. Jamais. Nós temos que ir até o fim. O João está certo de esgotar as vias. E quantas foram as vezes, e vocês sabem disso, que nós esgotamos as vias administrativas e tivemos que ingressar com mandado de segurança. E todos foram deferidos pelo Poder Judiciário. Porque faltou o quê? O básico, a informação do Poder Executivo ao Legislativo e à população. Então, a discussão ela não repousa, né, em atingir ou não atingir a figura da pessoa, doutor Sérgio. Nós somos homens e mulher pública. Nós representamos 42 mil habitantes. Nós somos o elo de ligação
do povo que cobra respostas junto ao seu prefeito, que não se dá respostas. Vocês vão me desculpar quem entende diferente, quer dizer, cabe a nós. Se a gente não bater no bom sentido, né, o tempo todo nisso, as pessoas não vão ter respostas. Isto posto, coloco em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Begonha? Está travado, Regonha. Modesto? Sim. Torpedo? Sim. Beto? Não. Sandra? Não. O requerimento 258 de 2020 está aprovado. Com votos contrários dos vereadores Beto e Sandra. Requerimento número 259 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie-se o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe, com relação à concorrência pública número 6 de 2018, para a contratação de empresa para a construção de passarela pêncil no município de Tietê, o seguinte. Primeiro, esclareça com a apresentação de documentos o porquê até hoje, decorridos 15 meses da assinatura do contrato, que previa um prazo de 12 meses para a obra estar sendo entregue, a obra sequer saiu do papel. E, também, informe como se encontra atualmente a situação jurídica desta obra e como está sendo tratado para que esta obra saia do papel. B. Segundo, o município conseguiu a prorrogação desta verba, sendo que a última resposta oficial foi dito que ela venceria em 30 de junho de 2020. Caso seja positiva a resposta, informe até quando esses recursos estarão garantidos ao município. Data de entrada, 6 de agosto de 2020, autoria João Carlos Juliana. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Begonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 259 de 2020 está aprovado. Requerimento número 260 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie-se o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, informe a esta Casa de Leis com relação à equipe que é contratada para atender os pacientes com suspeita de coronavírus, o que segue. 1. A equipe contratada passou por algum tipo de treinamento para atuar na linha de frente do Covid-19? 2. Existe alguma pesquisa de satisfação feita pela prefeitura para que os munícipes possam avaliar esse atendimento? Quem é o médico coordenador da equipe contratada? 3. Onde foram locados os médicos, enfermeiros e auxiliares da prefeitura, já que a nova equipe traria seus profissionais? Data de entrada, 17 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Juliana. Está em discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Begonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 260 de 2020 está aprovado. Requerimento número 261 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, oficie o senhor prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, tome as devidas providências com relação ao buraco existente na área verde localizada na rua Edivaldo Gardenal, na altura número 50. Data de entrada, 17 de agosto de 2020, autoria da Alfab. Em razão do presente requerimento ser de autoria deste vereador, passo a presidência ao vice-presidente, doutor Pedro, para que o mesmo conduza a discussão
e votação do requerimento. Está em discussão o requerimento 261 de 2020. Está em votação o requerimento 261 de 2020. Kiko Alonque. Sim. Dr. João Martellini. Sim. João Carlos. Sim. Júnior Regonha. Sim. Dal Fabre. Sim. Manuel Modesto. Sim. Beto Rodrigues. Sim. Sandra Takakura. Sim. O requerimento número 261 de 2020 está aprovado. Devolvo a direção dos trabalhos ao nosso presidente Dal Fabre. Obrigado, Pedro. Requerimento número 266 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficia ao senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe esta Casa de Leis se há previsão para a construção de calçamento e iluminação pública na rua Zenóbio Sacon, bairro Terras de Santa Maria. Em caso positivo, encaminhar o cronograma físico e financeiro da referida obra. Em caso negativo, quais são as razões que impedem a execução da referida melhoria e quais são as ações da Secretaria de Segurança e Trânsito para resguardar os pedestres e motoristas quanto à segurança e o trânsito no local. Data de entrada, 17 de agosto de 2020, autoria Júnior Regonha. Está em discussão. Está em votação. As palavras, senhor presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, este é um pedido que o primeiro que foi feito, por isso eu peço a palavra para deixar bem registrado, foi em 2018. De 2018 até hoje, a prefeitura veio respondendo que estava em projeto, depois me responderam que a parte de engenharia, os projetos estavam sendo aprovados na parte de eletricidade, e até hoje a gente não tem solução para esse problema grave. Na minha concepção, muito grave. Já procurei a secretaria, já procurei a prefeitura, já tivemos em diversos caminhos e não vimos solução. Uma obra fundamental, que eu não vejo que seja de alta complexidade, porque você fazer calçamento não é uma coisa complexa. Vejo isso se multiplicando agora no loteamento que foi feito ali do Jatobá, um loteamento que tem concluído praticamente, que tem iluminação de LED, que tem pintura no chão, e que o acesso dele, pelo fato da prefeitura não autorizar e não gerir adequadamente, é um acesso também sem calçamento, também sem iluminação. Então, eu quis trazer essa questão novamente para demonstrar o quanto que a segurança do pedestre, o respeito ao cidadão que vai morar num bairro que nem sei quantos lotes tem, outro que um bairro como Terra Santa Maria, que já há tanto tempo sofreu e sofre porque não tinha acesso, e quando arrumaram o acesso, hoje o pedestre vai no escuro, à noite o trabalhador vai no escuro, à noite, no meio da sua residência. Porque a prefeitura, desde 2018, eu cito aí no requerimento a data do primeiro requerimento que eu questionei, a iluminação e o calçamento da Zenóbio Sacon. Isso que eu questionei, só isso. E até hoje, nem o projeto concluído nós temos. Que é coisa, na minha concepção, inexplicável que esse cidadão tem que andar de bicicleta no meio da rua, à noite, no escuro, correndo risco de atropelamento, correndo assaltado, tendo que ficar na chuva, no meio da rua, porque a gente não conseguiu, como município, fazer uma calçada e colocar a poste de iluminação naquela rua. Uma obra que foi anunciada por esse governo como uma grande conquista e uma grande salvação dos moradores daquele bairro.
Fora que nem citei aí e nem fui ousado, porque sei que isso não ia conseguir mesmo, para dizer servir a uma população de mais de 2.000 pessoas. Uma pontinha que um dia serviu apenas a passar carro de boi e 3 ou 4 carros que iam aí para a zona rural. Deixo aqui a minha indignação e por isso trouxe esse requerimento. Eram essas minhas colocações. Obrigado, presidente Dalva. Continuando a discussão. Está em votação. Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? O requerimento número 262 de 2020 está aprovado. Requerimento número 263 de 2020. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com a secretaria competente, informe a este Poder Legislativo quais as providências foram adotadas após a notificação do proprietário do imóvel localizado na rua Dr. Paulinuro, que foi atingido por um incêndio recentemente, bem como que determine as medidas e providências administrativas urgentes para a demolição do imóvel, como também a retirada e limpeza do entulho e lixos existentes no seu interior. Data de entrada, 17 de agosto de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Peço a palavra. A palavra ao vereador autor. Presidente, o primeiro pedido para providências em relação a esse imóvel, eu não sei, todos devem saber, com certeza, que é aquele fogo que está a 100 metros do centro do nosso município, é de janeiro. Nós estamos em agosto e continua tudo como antes. Depois, inclusive, veio um requerimento do vereador João Carlos, se não me falha a memória, antes. Regonha. Um lixo. Está travado. Põe para votar. Vamos pôr para votar. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 263 de 2020 está aprovado. 264. Requeiro, ouvido o plenário, se oficie o senhor prefeito municipal para que, após contato com as secretarias competentes, reanalise e aprimore o protocolo por atividade expedido pelo município para o fim específico de permitir que cada academia esportiva e de ginástica, assim como os salões de beleza e barbearias, organizem livremente, dentro da jornada de 6 horas, o horário de seu funcionamento, atendendo de forma adequada a modalidade desenvolvida e a idade do seu público. Data de entrada, 17 de agosto de 2020. Autoria, Júnior Regonha. Está em discussão. Presidente, não sei se eu vou conseguir... Vai lá, a palavra está com 70. Concluir, porque... Vai no 3G, vai no 4G, doutor. A questão é a seguinte, presidente. O Plano São Paulo permitiu a reabertura aí das academias de ginástica, ou seja, uma jornada de 6 horas. E estão me ouvindo? Cortado. Então deixa. Essas
Pode seguir, presidente. Posso pôr na votação? Kiko? Sim. Doutor João? Sim. João Carlos? Sim. Regonha? Sim. Modesto? Sim. Doutor Pedro? Sim. Beto? Sim. Sandra? Sim. O requerimento número 264 de 2020 está aprovado. Requerimento número 265. Requeiro, ouvido o plenário, ofício ao prefeito do município para que, após contato com a secretaria competente, providencie o conserto das lâmpadas queimadas em toda a extensão da Avenida Fernando Costa, bem como também providencie a substituição das luminárias que estão quebradas no Parque do Divino. Data de entrada, 17 de agosto de 2020. Autoria, Sandra Takakura. Está em discussão. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. O requerimento número 265 de 2020 está aprovado. Moções. Moção número 21 de 2020. Moção de apoio pela manutenção da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Data de entrada, 17 de agosto de 2020. Autoria, João Carlos Uliana. Está em discussão. As palavras, senhor presidente. Palavra ao vereador autor. Eu só queria pedir o apoio dos nobres colegas. Esse é um pedido que vem do pessoal do Banco da Terra ali no Mandissununga, né, que o governo está extinguindo algumas fundações, alguns departamentos. Dentre elas está extinguindo a FITESP, né, a Fundação do Instituto de Terras do Estado de São Paulo, é ITESP, na realidade, né? É só um resuminho bem curto. Ela é responsável pelos serviços de assistência técnica a mais de 7.133 famílias em 140 assentamentos rurais do estado de São Paulo, além de atender 1.547 famílias em 36 comunidades remanescentes dos quilombos. A Fundação ITESP é também responsável pelo trabalho de regularização fundiária rural e urbana de São Paulo, dando títulos de propriedade ou de domínio de legitimação de posse em convênios gratuitos, desde 1995. Já foram concedidas mais de 40 mil escrituras em parcerias com a Prefeitura e com a Procuradoria-Geral do Estado. Então, atendendo a pedido desse pessoal, que às vezes tem pouca voz para ser representado, que a gente possa votar e aprovar essa moção para que o Estado reveja. A gente vê gasto tão desnecessário com tantas coisas, às vezes, numa situação dessa que você apoia o produtor de baixa renda, você vai extinguir um instituto desse, eu acho que deve trazer muito prejuízo a esses pequenos produtores. Então, conto com o apoio de todos. Muito obrigado. Continue a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Quero parabenizar o colega João Carlos pela moção. Realmente é de extrema importância. Esse pessoal, eles forneciam os insumos para merenda escolar, eles têm a renda através disso, e eles têm as orientações justamente para que progridam, para que produzam melhor, e eles, com essa medida do governo do Estado, eles estão desamparados e com muitos problemas para continuar como estão. Então, eu sou favorável e parabenizo o nome dele. Continua a discussão. João, cumprimento. Com a palavra, o vereador Júnior Regonha.
Eu também dou meus parabéns ao vereador e peço a permissão para... Permissão dada, né, João? Permissão dada. Continua em discussão. João, eu cumprimento você pela oportunidade, né? Realmente, a luta é árdua, né? E precisa, logicamente, de movimentos, né? Como esse para fortalecer uma causa, né? Tão importante como essa. E peço licença para subscrevê-lo em conjunto. Com certeza. Está em votação. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. A moção número 21 de 2020 está aprovada. Não há mais matérias para o expediente. E também não há ninguém inscrito para uso da palavra livre. Assim sendo, está aberta a votação para podermos passar sem intervalo a ordem do dia. Kiko. Sim. Doutor João. Sim. João Carlos. Sim. Regonha. Sim. Modesto. Sim. Doutor Pedro. Sim. Beto. Sim. Sandra. Sim. Farei agora a verificação de presença para que possamos passar a ordem do dia. Kiko. Presente. Doutor João. Presente. João Carlos. Presente. Regonha. Estou vendo que o ele está presente aqui, tá? Dá Fábio presente. Modesto. Presente. Doutor Pedro. Presente. Beto. Presente. Sandra. Presente. Havendo o número regimental, informo aos senhores vereadores que não há mais matérias a serem apreciadas na presente ordem do dia. Agradeço a presença de todos e convoco os nobres colegas para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, às 18h30. Está encerrada a presente sessão.